Salve, salve nação! Saudações! Temos aqui um corte da imprensa falando da vitória do Mengão pra cima do Galinho, que é muito freguês, né? O Galo é freguês, cara, não adianta. É só ver o Mengão que se borra todo. Chora Mariana Spinelli. Vamos ver aqui agora o que ela vai falar depois dessa vitória do Malvadão, líder do Brasileirão. É isso aí, Léo Ortiz, olha, tá apontando pra cima, hein, cara? O céu é o limite. Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Ó, deixa o like para ajudar. Seja bem-vindo a esse corte ao nosso canal. Inscreva-se se você ainda não é inscrito aqui. Confere aí. Veja, tá inscrito, não tá? Inscreva-se e ative o sininho, tá bom? Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Flamengo e Atlético, então, se encontrando pelo Campeonato Brasileiro. É verdade que eles têm uma maratona pela frente, com muita rivalidade já acumulada também da Copa do Brasil da temporada passada. Mas calma, por partes. Campeonato Brasileiro, Flamengo venceu por 1-0 e a gente vai para o Rio com o Rodrigo Jufo trazendo o clima da nação no dia seguinte. Jufo, mais 3 pontos e o topo da tabela para o rubro-negro. Tadinha da Mari, né? Tá triste. Mais uma vez. Calma, quinta-feira tem mais. É isso, Mari. Dia seguinte de comemorar a retomada da liderança no Campeonato Brasileiro, 36 pontos, ultrapassando o Cruzeiro e ainda tendo um jogo a menos que a equipe mineira. Mas quem vem recebendo bastante elogios no Flamengo é o sistema defensivo. O time rubro-negro é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, só levou 6 gols na competição e já ultrapassou a marca do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Flamengo, por todo o Campeonato Brasileiro de 2024, ficou 10 jogos sem sofrer gols. Agora, em 16 rodadas, o Flamengo já está a 11 jogos sem sofrer gols, então já melhorando muito da água para o vinho o sistema defensivo, que além de ir bem na defesa, não sofrer gols, também vai muito bem no ataque, vem sendo decisivo nessas partidas onde o time encontra muita dificuldade. O Mengão é referência, galera. Melhor ataque, melhor defesa, mais posse de bola, melhor disparado em tudo. Contra defesas mais afundadas, né? Que é quase todos os jogos que o Flamengo enfrenta, quase todos os adversários. Com isso, os zagueiros vêm se destacando. Léo Pereira fez um gol numa bola parada importante contra o Deportivo Táchira, que deu a classificação para o Flamengo na Libertadores. Também fez o gol de empate contra o Bragantino na rodada passada, o que levou o Flamengo depois à virada com o gol do Wesley, que também é defensor. E agora, nessa rodada, Léo Ortiz garante a retomada da liderança para o Flamengo, também bola parada, o que o Felipe Luiz vem elogiando muito essa defesa do Flamengo, a importância da bola parada e também da solidez defensiva. Próximo jogo contra o Galo na quinta-feira no Maracanã também, Copa do Brasil, depois encara o Ceará, e aí o Flamengo não vai ter nem o Pedro nem o Wallace Ian contra o Ceará suspensos, então muito provavelmente o Pedro deve estar nesse time titular quinta-feira. O Wallace Ian tem que ver o desgaste dos pontas do Flamengo, mas pode ser uma novidade também. E aí depois, na semana que vem, o jogo de volta contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, uma maratona de jogos contra o Galo, e o Flamengo saiu melhor. Os reforços Saul e Emerson Royal ainda não tem uma previsão para estrear. Emerson Royal estava fazendo pré-temporada com o Milan, mas vem de uma lesão, não joga desde janeiro. E o Saul também, o Felipe Luiz disse que fisicamente ele está bem, mas ainda precisa de trabalho com bola com os companheiros, Mari. Já o Atlético não tem um elenco tão profundo para, tentar equilibrar entre esses confrontos. E ontem, né, Nath, o Cuca lamentou bastante as chances perdidas, principalmente no primeiro tempo. Já também esse elenco do Atlético. Agora a gente vai ver na tela aquele assunto que estava lá no comecinho do programa, lembra? O Flamengo tem a segunda melhor bola parada deste Campeonato Brasileiro, só atrás então do Mirassol, que tem 10 gols marcados dessa maneira. O Flamengo chegou a 9, principalmente em jogadas aéreas e muitos com seus zagueiros, não é, Jailson? E aí bola parada decide jogo e jogo campeonato. Decide, a gente tá falando ali do Mirassol, lembra do Reinaldo, né? O Reinaldo com algumas cobranças de pênalti e eficiente também, porque não perde. A bola acaba sofrendo ali pênalti e o Reinaldo não desperdiça. A bola parada do Flamengo já é algo que a gente vem falando há um tempo. Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, acho que são os principais. Até o Alexandre fazendo gol também em bola parada, mas os 3 zagueiros, eles se colocam muito bem dentro da área e tem algumas jogadas ensaiadas, né? Porque é óbvio que quando você vai com a bola parada, você vai
mirar os seus jogadores mais altos. Só que muitas vezes, pelo menos a bola parada do Flamengo, eles usam um dos zagueiros ou um dos próprios centroavantes para atrair a atenção, a marcação adversária. E aí o Léo Ortiz e o Léo Pereira, muitas vezes eles vêm de trás, o Danilo também quando está em campo, vem de trás e justamente tentam aproveitar a parede ali que muitos dos centroavantes fazem. Enquanto isso, os melhores momentos vão passando. E não é só de hoje, né? Não, porque não. A gente lembrou semana passada do Fabrício Bruno, quantos gols fazia muito A gente gol. hoje lembrou do gol do Davi Luiz naquele jogo contra o Bahia, que foi aquela loucura, muitos jogos né? enrolados pro Flamengo, né? Porque as equipes se fecham muito, Exato. o Flamengo decide assim. Então, o Felipe Luiz, eu acho que ele foi muito feliz ontem na coletiva quando ele disse que a gente geralmente analisa que o jogo tá truncado e aí que a bola parada é um caso à parte e não uma parte integrante ali do jogo. Né? É um caso à parte, o Flamengo não estava conseguindo ali desmontar a defesa do Galo e ganhou no gol de bola parada. Mas é a bola parada que também é muito treinada. Ninguém fala desse lance, cara. Ninguém fala desse lance. É impressionante, né? Se fosse ao contrário, todo mundo ficaria batendo o martelo em cima nesse lance o tempo todo, né? Só que como o Flamengo foi prejudicado, ninguém fala nada. Então, como ele falou, é parte ali integrante do jogo e mais uma vez deu os 3 pontos aí pro Flamengo. Foi um bom jogo do Flamengo, Breiner? Primeiro, depois a gente vai pro Galo. Não, eu achei o Flamengo abaixo, mas não digo também que foi um mau jogo. Um jogo em que o Flamengo teve a posse, em que o Flamengo foi protagonista novamente, foi muito bem marcado. Então o Galo, nesse aspecto, sabendo que ia jogar contra o Flamengo no Maracanã, se adaptou para marcar de forma individual, marcação muito cerrada no Arrascaeta, Fausto Vera não desgrudando ali nenhum minuto. Então foi um time muito dedicado na marcação do outro lado, enquanto o Flamengo tentava jogar e não conseguia furar esse bloqueio até que vem a bola parada para decidir. O Flamengo sabe que vai enfrentar esse tipo de cenário mais vezes. O Atlético não vai ser o primeiro time a jogar com pouca posse e marcar individualmente o Flamengo. E sabe que uma das maneiras de destravar jogo é com bola parada. E aí há de se destacar também o papel do Rodrigo Caio. O Felipe Luiz, depois do gol, vai ali abraçar o Rodrigo Caio, porque é quem tem sido responsável pelo treinamento de bola parada. E o Rodrigo Caio, na época do Flamengo ali, 2019, 2020, fazia muito gol de bola parada, de cabeça, não sendo um jogador alto. Sim. Então, certamente, tem muito a agregar ali com a experiência dele, com os métodos que aprendeu, porque foi um profissional que se preparou também nesse treinamento de bola parada. E um Flamengo agora que tem repertório. Isso daí é inegável. É um time que, mesmo quando a coisa não flui bem, sabe ali de onde tirar um coelho da cartola, ou numa jogada individual, ou numa jogada treinada, ensaiada, ou numa bola parada, porque o gol de bola parada não é só a boa batida do Luiz Araújo, é também a movimentação dos zagueiros. O Léo Ortiz, antes da cobrança, está em posição de impedimento, tentando, de certa forma, enganar a defesa atleticana. O Léo Pereira, que tinha marcado contra o Red Bull Bragantino, está fazendo uma parede junto com o Wallace Ian para ter o corredor livre para se desvencilhar também da marcação. Então a gente percebe que não é no aleatório, só cruzou a bola para a área e espera o que vai acontecer. E o Flamengo já no Mundial, né? Contra o Chelsea, não só a bola parada, mas a bola aérea funcionando muito bem. Então é mérito de um treinador que sabe não só se apegar a um estilo de jogo, que é ofensivo, que é propositivo, mas também essa alternativa da bola parada, que é crucial. E aí tem a questão da inteligência e da falta dela. A falta que o Saravia faz perto da área, que é totalmente desnecessária. Sabendo que o Flamengo usa essa arma, evita. Já nem lembro. Era desnecessário? Eu não lembro. Desnecessário, evita. E aí a inteligência. Quantas faltas o Flamengo fez perto de sua área para o Hulk bater? Ou para o Scarpa bater? Então é você ter essa inteligência do jogo também, porque é uma arma forte do Atlético, né? E o Flamengo evitou ao máximo fazer isso. Então, um ponto engraçado a gente O problema falando... é que assim, rapidinho, vou lá montar uma para jogar, independentemente de quem eu sou, tá? Seja o Atlético nesse contexto, mas qualquer um outro. Você tem que parar todas as possibilidades do Flamengo. É difícil, porque se você não para na falta, é na velocidade aí que o cara chega. entra de... mas não vai ser isso, vai ser na bola do Arrascaeta no chute de fora da área. Não, mas é no escanteio, não sei o quê. Não. Mas é por isso que, às vezes, muitas faltas, às vezes, são desnecessárias, né? Sim. O jogador para a jogada e não precisa. Foi assim que o Galo, inclusive, toma o gol contra o Bucaramanga. Uma falta completamente besta pelo lado esquerdo, depois de um erro de domínio do Igor Gomes.
erro de domínio do Igor Gomes. O Cuca ficou doido da vida lá, porque foi na frente dele. E aí alça a bola na área e o Mena faz o gol. Não, e é claro que pra gente daqui é muito mais fácil falar que não devia fazer a falta ou devia. Pra quem tá no campo, é claro que é mais difícil. Então, mas é nesse detalhe que o jogo acaba sendo decidido. Eu, como torcedor, duas faltas me incomodam muito. É a falta lateral e quando o cara tá de costas. Isso. Cara, quando o cara tá de costas. Por exemplo, tá um lateral. O cara domina o lateral e aí o zagueirão dá-lhe uma peitada nas costas do sujeito que tá só... Ele só ia dominar. E aí o cara... Vai todo mundo pra área. tocar pra trás, provavelmente tem a chance de botar a bola na área e pode sair um gol. Esse é o tipo de falta que me aborrece muito. E tem aquela história, né? O Luiz Araújo, por exemplo. Não, marca a perna esquerda, ele vai levar pra canhota. Mas ou você vai marcar fazendo a falta, ou você vai marcar a distância esperando e ele vai finalizar como finalizou contra o São Paulo. O Flamengo tem muita qualidade técnica aliada a bons treinamentos que fazem com que o time, além do individual, tenha o coletivo para decidir. E o jogo do Galo, o jogo foi bom? Porque, assim, a análise eu achava que o Flamengo teria até mais facilidade para jogar, visto o contexto. Claro. Existe um sentimento daquela barbaridade que foi na Arena MRV no último jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, que a torcida do Flamengo foi violentada dentro do estádio, e a própria torcida do Atlético também, entre eles, né? Eu estava lá, inclusive, foi tenebroso o que eu vivi naquele dia. Parabéns, Mari Spinelli, por lembrar disso, hein, cara? É verdade, hein? Verdade. Muito bem lembrado. Existia um certo receio de como seria essa recepção para o próprio Atlético dentro do Maracanã. Um Atlético numa semana tenebrosa também, num jogo contra o Flamengo com toda essa bagagem, um momento diferente. O Atlético muda, Scarpa vai para a esquerda, bota ali um esquema com os 3 caras fechando na saída de bola, reforçando um pouquinho o meio de campo, o Alan Franco sendo muito importante, né, com o Fausto Vera, com o menino conseguindo jogar. O Atlético competiu. Dá pra falar de um saldo positivo mesmo com a derrota? Sem o Lianco ainda mais. E sem o Lianco. É que pra mim parece assim, mesmo o Flamengo não ter feito o grande jogo dele, ele ganhou. O Galo teve que ir pros... Sim. Perdeu de 1-0. Então, eu entendo o que você está levantando, mas assim, as mudanças do Cuca eu acho que surtiram efeito. O 3-4-3 ali que o Cuca montou, por exemplo, o jogo de ida lá contra o Bucaramanga foi terrível o primeiro tempo. Pelo amor de Deus, o Cuca tentou mexer e não foi bem. O jogo de volta agora contra o Bucaramanga, eu achei até que o Galo merecia a vitória, mas acabou perdendo também. Só que o Atlético tinha, naquele jogo contra o Bucaramanga, um problema muito sério no meio-campo. O Atlético que dava muito espaço para o Bucaramanga transitar ali pelo meio-campo. Gustavo Scarpa e o Igor Gomes toda hora, um falando com o outro para eles tentarem ajustar a marcação. Eu acho que nesse ponto, contra o Flamengo, o Cuca conseguiu resolver. A linha de 3 atrás, com os 4, o Scarpa fazendo lá a sustentação junto com o Júnior Alonso, o meio-campo já com o Fausto Vera e o Alan Franco, que várias vezes o Alan Franco descia também para fazer a linha com 4, né? Ele não ficou só do lado do Fausto Vera. Enfim, eu achei que o Atlético se portou bem. A questão é que perdeu de novo. Isso aqui eu não posso ser hipócrita também falar. Perdeu contra o Bucaramanga, mas ganhou a classificação nos pênaltis e também perdeu contra o Flamengo. Mas assim, eu achei que jogou bem. Mesmo com a derrota. Eu achei inteligente, por exemplo, da parte do Rony, ficar como último... Não. Calma. Inteligência do Cuca em colocar o Rony para brigar na última bola com a defesa do Flamengo. Sim. Bola longa, né? Na bola longa, porque assim, o desafogo do Atlético era ligação direta no Rony e no início do jogo ele estava conseguindo Só que ele não atendia. Só que ele não... O problema... A ligação era direta, ele não atendia. O problema era ele tocar a bola pro Hulk. Que a estratégia do Cuca, ao meu ver, foi... Vamos fazer a ligação direta no Rony, o Rony ganha na corrida e ele prepara a jogada pro Hulk. Porque o Hulk ontem, pra mim, ele jogou como um 10. Ele jogou ali como um meia armador, só que aí a bola não voltava pra ele. Mas então tem uma fórmula, um caminho pro Atlético competir com o Flamengo na Copa do Brasil? Tem? Então... Foi visto isso ontem? Esse primeiro jogo, né, da sequência que a gente vai ver, o Atlético foi bem. Resta saber se o Felipe Luiz também, já não vendo como foi o primeiro jogo, já não vai tentar... Claro. E não é mexer na formação tática, porque o Felipe Luiz não tende a mexer na formação tática. Ele mexe em pequenos ajustes que ele faz na movimentação dos jogadores. Mas se o Atlético entrar assim, já não vai ser surpresa pro Felipe. Então, mas tem uma situação no Atlético que, por exemplo, principalmente com o Lianco, que o Felipe Luiz poderia utilizar, por exemplo, essas perseguições individuais. O Lianco é um cara que ele persegue muito individualmente o cara que ele vai, né, marcar. Até demais. Até demais. E ele deixa buraco nas costas. Por exemplo, o Felipe Luiz vira e fala, Pedro, você vem atraindo o Lianco para sair e alguém entra nas costas do Luiz Araújo, Arrascaeta, Plata, alguém entra nas costas do Lianco, porque
porque o Flamengo pode meter um gol assim. Então, de repente pode acontecer, porque o Felipe Luiz já tá vendo que o Atlético com 3 zagueiros pode deixar um buraco na zaga também. Vamos colocar o lance do Rony? Pra vocês verem, porque eu já vi demais. Eu tenho uma defesa ao Rony. O quê? Eu tenho. Coloca o lance do Rony. O Varela também tem. O Varela também Agora a Mari vai na lua. Vai lá. Não, calma Defende. aí. Calma aí. Me conta. Olha o Matias Vinha tinha que ter tirado pra lateral essa bola, cara. Não recuar pro... O Rossi tava muito em cima, né? mérito do Rony. Isso aí ele faz bem. Isso aí ele faz bem. Essa bola ia pra fora. Os centroavantes conseguem pressionar como ele pressiona. Essa bola... Eu acho que a bola ia pra Quer ver, ó? Vamos ver aqui o grau, né? O ângulo. fora. Agora, Olha só a curva que a bola tá fazendo. Se não fosse pra fora, bateria na trave. agora olha o que o A Varela... bola ia na trave ou fora. Vai, fala. Olha o que o Varela faz. O Varela é um gol perdido, inegavelmente. Mas o Varela dá um gato com a perna direita, como se fosse fechar com tudo pra lá e para. Isso aí matou o Rony, ó. Ele dá o passinho e mata o Rony. Não. O Rony não tava nem olhando, o Rony tava olhando pra baixo. Eu acho que o Rony nem olhou pro gol. Cara. Mas ele nem viu. Eu acho que o Varela até Mérito do percebe Varela. que a bola só pode... Quer dizer que o Rony vai chutar daquele lado. Mas ele percebeu, isso aí, você não precisa estar olhando pra bola, porque o atacante Eu tem ainda um tenho a feeling. impressão que a bola não ia no gol. Também não ia no não gol. ia. Trave. Eu acho que a Ou bola ia na fora. trave. Mas o Varela, pra mim, vai muito bem ao fazer... Mérito total do Varela. Ao tentar distrair o atacante, consegue... induzindo ele a bater nesse canto. Ele induziu total. Mas peraí. Acho que não. O Rony... Eu acho que ele reage. Mas peraí. Acho que o Varela reage. Não, reage, ele induz com o pé direito, ele vai pra direita não. como se fosse fechar Mas o eu acho que ele canto. só tava tentando posicionar o corpo. Ele virou de costas, aí ele pisa, o gol é pra cá. O Rony poderia nem ter chutado. Aham. O Rony Não, poderia meu ter dado ponto- mais um toque na bola e Claro, chutado isso na aí. depois. Eu não nego que é um Mas gol você tá perdido. defendendo o Rony, agora você vai tomar todas as pancadas possíveis. Eu não ele nego poderia que é não um ter gol chutado. perdido. Mas eu exalto o mérito do defensor. Não, claro que tem. Mas ali Claro que tem o mérito do cara, tirou em cima da linha. É uma bola que o zagueiro vai ali quase desacreditado. caindo Gol, às vezes. já era. O Varela não Não, desiste. beleza. Mas induz vamos o Rony a lá. bater. O Rony estava sozinho. Isso. Não é que tinha também um marcador, ele sentiu um cheirinho no cangote. o Rossi Meu tava Deus. longe. Ele podia ter feito assim. Nossa, deixa eu arrumar pra outra perna. Não, Tem deixa um eu gol ver. na minha frente. Caramba, para onde eu vou chutar? E chuta. Não, ele fez assim, ó. Não, mas... Ah, pelo amor de Deus, gente. Lembrou Mas quem conhece o Rony, né? A gente tem algumas pessoas aqui Mas que então, mas conhecem. esse é meu ponto. Esse é meu ponto. Quem conhece o Rony? Vamos lá. Agora, brincadeiras à parte, assim. O Rony, ele ajuda o Atlético. O Rony tem sido importante para um período que ele vice-artilheiro, né? perdeu os jogadores de velocidade para dar esse tipo de escape. Mas se fosse pro Rony ser o grande goleador e a resolução do ataque de alguém, ele não tinha saído do Palmeiras. É. Se ele fosse o cara para matar os jogos e para defender... Para de me olhar, Jair. Se ele fosse o cara para fazer isso, ele estava no Palmeiras. Ele não teria gastado 220 milhões no Vitor Roque e estava com o Rony. Então você não contrata o Rony e sai impune nessa história. Ah, o Vitor Roque custou 25 milhões de euros, né? 160 milhões de reais, né? Porque o Rony em algum momento vai fazer isso. Porque foi por isso que o Palmeiras não ficou com o cara. Por que ele ia abrir mão se o cara é goleador? Ó, abrir um gol é o Rony, é gol. Porque o Rony... Lembrando que o Rony nem era esse jogador assim. Com todo cara. respeito. O Rony era um ponta. Rony é Ele fraco. acabou indo mais centralizado no próprio Palmeiras. Né? Jogador Ele fazia comum. gols importantes já no Atlético Paranaense, mas não era esse jogador centralizado. Mas ali, assim, foi a decisão dele de no automático de chutar, mas ele poderia ter dado mais um tapinha na Mas bola. E aí o ensina, Varela ia Jair. ficar... Ensina, Não, Jair. jamais, porque eu sou Ensina. especialista em perder gol assim Não, também. e o Rony é seguir. especialista em fazer gol difícil. Gol fácil ele Se não viesse faz. do contra o alto, Ceará. de bicicleta. Aquele aí contra ele- o Ceará lá, que ele ameaça 3 vezes e bate a bola do meio campo. Tchau, vamos seguir. E o Samuel Lino, chega quando? Chega amanhã, cara. Ele foi liberado pelo Atlético de Madrid e desembarca no Rio nesta terça-feira. Vou trazer aqui para você essa última informação sobre Samuel Lino. Samuel Lino está de malas prontas para se apresentar ao Flamengo. O atacante foi liberado do treinamento do Atlético de Madrid nesta segunda-feira. Ele desembarca no Rio de Janeiro na manhã de terça-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O jogador está em Portugal resolvendo questões burocráticas antes de embarcar para o Brasil. Samuel partirá em voo de Madrid com destino a São Paulo. Na capital paulista, ele encontrará com seus empresários e juntos seguirão para o Rio de Janeiro. O atacante passará por exames médicos para assinar com o rubro-negro.
Flamengo acertou a contratação de Samuel Lino na última sexta-feira depois de convencer o jogador a voltar ao Brasil, oferecendo um salário atrativo para o atacante deixar a Europa. O clube carioca entrou em acordo com o Atlético de Madrid, que já queria liberar o jogador para abrir uma vaga destinada a estrangeiros no elenco. A negociação gira em torno de 24 milhões de euros, sendo 22 milhões fixos e mais 2 milhões de euros em bônus por metas. Desta forma, Samuel Lino se tornará a contratação mais cara da história do Flamengo. O atacante despertou interesse de outros clubes da Europa, como o Napoli da Itália e o Sporting de Portugal, mas a proposta rubro-negra foi bem recebida em Madrid, com pagamento de um montante à vista e o restante em outras 2 parcelas, janeiro e julho de 2026. Tá, então, chega amanhã, cara. Galera, bacana, né? Bacana. E o Carrascal, hein? Mais tarde eu vou trazer informações do Carrascal para vocês. Deixa o like para ajudar, para fortalecer, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!